Esta conferência será gravada agora. Tudo bem com vocês, gente? Nesta aula de hoje, iremos fazer uma lista de exercícios envolvendo o teorema dos cossenos. Então, esse primeiro exercício, muito legal, da UERJ. Os cálculos são chatos, né? Ao colocar os dados para o estudo topográfico da margem de um lago, a partir dos pontos A, B e T, um técnico determinou as medidas AT igual a 32, BT igual a 13 metros e o ângulo ATB 120. Calcule a distância em metros dos pontos A e B. Então, a gente vai aplicar aqui o teorema dos cossenos para calcular a distância que vai de A até B. Essa distância aqui que a gente está chamando de x. Vamos aplicar o teorema dos cossenos. Lembrando do teorema dos cossenos, x quadrado é 32 ao quadrado, mais 13 ao quadrado, menos 2 vezes 13 vezes 32, cosseno de 120. Pessoal, 32 ao quadrado é 1024. 13 ao quadrado é 169, não 160 como está aqui. 169, tá? Aí o cosseno de 120 é menos meio. Então, x quadrado vai ser 1024 mais 169. Esse 2 aqui cancela com esse 2. Menos com menos mais, 416. Então, x quadrado é 1609, fazendo essa conta. Raiz quadrada de 1609 é aproximadamente 40, porque 40 vezes 40 dá 1600. Então, eu vou dar essa resposta como sendo aproximadamente 40. Ou colocaria raiz quadrada de 1609. Vamos partir agora com o problema do Enem. Ele fala do desenhista, projetista, deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ele dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros. Um transferidor, uma folha de papel com plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ele afastou as hastes do compasso, de forma que o ângulo que está representado pelo ponto C da ponta do grafite, que está representado por B, e a cabeça do compasso por A, conforme a figura. Então, ele está dizendo lá na figura que esse ângulo é de 120. Esse ângulo formado pelas pernas e pela cabeça do compasso. Após concluir o desenho, ele o encaminha ao setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra. Ele decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação. Tem uma tabela aí que define o raio e o tipo de material usado para construir a tampa. Considere raiz de 3 como 1,7. Ele quer saber qual tipo de material usado. Então, a nossa figura é mais ou menos assim, as perninhas do compasso abertas em 120 graus, e o raio da circunferência vai ser essa distância aqui entre as duas pontas das pernas do compasso. É isso que a gente vai achar. Vou aplicar o teorema dos cossenos aqui, gente. Então, r ao quadrado é 100 mais 100 menos 2. Lembrando que o cosseno de 120 é menos meio, né? Olha, menos com menos mais, esse 2 cancela com esse. Então, r ao quadrado vai ficar 300. 100 mais 100 mais 100, 300. Acha a raiz quadrada de 300, o raio é 10 raiz de 3. Ele pediu para usar o raiz de 3 como sendo 1,7. Então, o nosso raio é 17 centímetros. Aí você vem na tabela e observa que o 17 está nesse intervalo aqui, entre 15 e 21. Portanto, o material usado é o material 4. Próxima figura, próximo exercício, um exercício da Unicamp. Considere o triângulo retângulo ABD, exibido na figura abaixo, em que AB é 2,
BC é 1, já estou preenchendo a figura, e CD é 5. Então, qual a medida do ângulo θ? Eu vou começar, pessoal, no triângulo ABC, achando esse lado AC aqui por Pitágoras. Ó. AC ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. AC deu raiz de 5. Agora eu vou para o triângulo, deixa eu colocar a raiz de 5 lá. Agora eu vou para o triângulo maior, no triângulo ABD, e vou achar o lado AD. Ó, AD ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, AD dá raiz quadrada de 40. Vamos colocar a raiz quadrada de 40. Agora eu vou aplicar o teorema dos cossenos no triângulo ACD. Ó. 5 ao quadrado é raiz de 5 ao quadrado, mais raiz de 40 ao quadrado, menos 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 40, cosseno de θ. Aplico o teorema dos cossenos. Tenho essa expressão aqui. Deixo que tem cosseno no segundo membro, que não tem para o primeiro. Né? Simplifico tudo por menos 20. Daí fica a raiz de 2 cosseno θ igual a 1. Cosseno θ é 1 sobre raiz de 2. 1 dividido por raiz de 2. Quando racionaliza, chega em raiz de 2 sobre 2. Quem tem cosseno raiz de 2 sobre 2? É o 45 graus. Então a resposta é a letra C. 45 graus. Um bom problema da Unicamp. Quarto exercício do Enem. Em um sistema de dutos, três canos iguais de raios 30 são soldados entre si e colocados dentro de um cano maior de medida R, de raio de medida R. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o raio do maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal, conforme a figura. Utilize raiz de 7 como raiz de 3 e ele pede para calcular o raio em centímetros, o raio desse cano maior em centímetros. Então vamos ver aqui. Ele quer que a gente encontre esse errão, esse raio todo aqui, gente, ó. Raio do cone maior. Eu sei que aqui é 10. Só um minutinho, tirar isso aqui. Eu sei que aqui é 10. Sei que aqui é 30, né, que é o raio do cano menor. E sei que aqui é x. Quer dizer, vou chamar esse pedaço de x que eu não sei quanto é. Só que se a gente lembrar que esse ponto aqui é o baricentro desse triângulo equilátero, o baricentro divide a mediana na razão 2/1. A parte maior é o dobro da menor. Então, esse pedaço x aqui, ele é 2/3 da altura desse triângulo. Então, o raio vai ser 10 mais 30 mais x. O x é 2/3 da altura do triângulo. E a altura desse triângulo é 60 raiz de 3 sobre 2. É um triângulo equilátero de lado 60. Continuando fazendo os cálculos aqui, isso dá 40 mais 20 raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7. Então, o R é 74 centímetros. E a gente vai ficar nesse exercício com a letra C. O baricentro divide a altura em dois pedaços, gente. A parte maior é sempre o dobro da menor. Por isso que esse pedaço aqui é 2/3 da altura. No triângulo equilátero, a parte maior é o dobro da menor em relação à altura, que também é mediana. FGV, na figura, o hexágono regular de lado 1. E Q é o centro da circunferência inscrita a ele. Qual o perímetro?
A gente sabe que o hexágono pode ser dividido em triângulos equiláteros. Então, vou chamar de 1 esse raio aqui, de 1 esse raio, esse lado aqui também é 1, aqui também é 1. Então, a gente já tem a soma de 4 lados desse polígono. Está faltando apenas calcular a soma do lado CE. Então, para calcular o lado CE, eu vou traçar essas linhas auxiliares aqui. Aqui eu tenho a altura de um triângulo equilátero de lado 1, não é, gente? Olha. A altura de um triângulo equilátero de lado 1. Aqui embaixo também. A altura de um triângulo equilátero de lado 1. Se nós somarmos essas duas alturas, né, nós vamos ter o lado EC. Portanto, o perímetro desse triângulo é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 raiz de 3 sobre 2, 1 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 4 mais raiz de 3. Opção B. Tranquilo, desde que você conseguisse lembrar da forma da altura do triângulo equilátero. Um abraço para todo mundo, pessoal. Bons estudos. Se precisar de mim, é só chamar.